Vem cá, me diz uma coisa. Qual é a sua raça? Você já parou para se perguntar isso? Ou você já foi vítima ou testemunho de situações racistas? Será que nós, enquanto seres humanos, temos muitas raças? Ou será que só existe a raça humana? Quando você está numa roda entre amigos e começam a falar sobre esses assuntos, você se sente meio perdido? Então, se você quer aprender sobre isso, você está no lugar certo. Hoje, aqui no Ciência do Ser, nós vamos estar explorando essas questões em profundidade, para você não passar mais vergonha e saber conversar e se posicionar sobre isso. Então, vamos começar com um autor que é fundamental para essa discussão, Kabengele Munanga. Munanga é um antropólogo do Congo belga que veio para o Brasil preocupado em pesquisar sobre a situação do negro no Brasil. E ele vai perguntar o seguinte: quando é que na história aparece pela primeira vez o conceito de raça? O conceito de raça surge na zoologia e na botânica para classificar diferentes espécies de plantas e animais. No latim medieval, raça significava linhagem, descendência e servia para classificar as diferentes classes sociais. Na França do século XVI e XVII se usava o conceito de raça para diferenciar quem era nobre e quem era plebeu. No século XV, com as grandes navegações, o europeu se dá conta de que existem povos distintos. Mas por que existem pessoas tão diferentes de nós? Se perguntaram os europeus. E assim era necessário dar uma explicação para a origem desses povos tão diferentes. Assim, os colonizadores explicaram essas diferenças através da religião, das escrituras bíblicas. De acordo com a Bíblia, em Gênesis, Noé teve 3 filhos, Sem, Sete e Cã. E cada um dos filhos de Noé teria sido responsável por gerar uma raça, os brancos, os amarelos e os negros. No conto bíblico, Cã foi amaldiçoado por Noé. E é justamente Cã, o amaldiçoado pelos céus, que dá origem ao povo negro. E foi assim que o colonizador justificou o extermínio, a escravização, a imposição de uma nova cultura, de uma nova religião a esse povo. Era preciso civilizar esse povo, levar luz e Deus a esse povo amaldiçoado. No século XVIII, o iluminismo traz a razão para o debate. Já não é mais viável explicar a partir da religiosidade. E há um resgate de conceitos filosóficos aristotélicos do conceito de raça, trazendo esse conceito para as ciências naturais. A ciência precisa classificar. Para que o conhecimento ocorra, nós precisamos de categorias. E não é um problema classificar. As distinções existem. O problema é hierarquizar e colocar uma certa categoria acima das demais. Quando Charles Darwin propõe a teoria da evolução, que revolucionou a ciência e explicou a origem das espécies e o processo evolutivo, ele precisou classificar. Mas jamais Darwin disse que uma espécie ou uma raça era superior à outra. Os avanços nas pesquisas genéticas e nas pesquisas antropológicas contribuíram para a gente entender que não existem raças humanas. Só existe uma raça, que é a humana. E as diferentes características que existem acontecem apenas por uma evolução adaptativa. Os povos brancos europeus viviam em regiões onde as condições climáticas não exigiam tanta melanina, enquanto os povos africanos viviam em regiões em que a incidência do sol, do calor, exigiam essas mudanças biológicas adaptativas. No século XIX, fundou-se uma nova pseudociência, a raciologia, uma ideologia que buscava naturalizar e justificar as relações de exploração,
submissão e dominação. É também com base nessa justificativa que movimentos como o nazismo e o fascismo vão se apoiar. Afinal de contas, os brancos, os arianos, são uma raça superior, diziam eles. E hoje, em pleno século XXI, nós ainda estamos num debate muito grande sobre raça. Só que hoje existem duas definições de raça: a do senso comum e a da ciência, da academia, da universidade. O senso comum ainda é influenciado por toda essa história que eu acabei de explicar e é carregado com essa questão da hierarquia e da distinção. Já nas universidades, na pesquisa científica, o conceito de raça é utilizado para criticar essa categoria de distinção e exclusão social. E então nós chegamos a um conceito muito falado hoje, que é o conceito de racismo. Essa ideologia que divide a raça humana em grupos diferentes, com características físicas e hereditárias comuns. Essa ideologia tão perversa que habita o imaginário social faz com que a gente ache que as características físicas determinam as características psicológicas, intelectuais e morais, baseando-se apenas em características físicas e estéticas, os diferenciando dos sujeitos que são tidos como referência, no caso, nós brancos. A partir de todo esse debate que acontece até hoje, surge a categoria de etnia. O conceito de etnia surge na década de 70 como uma tentativa de categorizar diferentes grupos de forma não racista. Etnia, então, é entendido como um conjunto de indivíduos que partilham um mesmo ancestral, uma mesma língua, uma mesma cultura e características físicas comuns. Mas ainda assim, isso não resolve a questão do racismo. Segundo Munanga, um caminho possível seria a construção de uma ideia positiva do negro, ou seja, da construção de políticas afirmativas, políticas que valorizem o sujeito negro, para que essas diferenças que sim existem deixem de ser vistas como hierarquizantes. Hoje, embora as ciências defendam a ideia que só existe a raça humana, movimentos como o movimento negro se afirmam sim como raça, mas é uma afirmação política para levantar pautas relevantes e para defender que sim, o cabelo negro é bonito, a cultura negra é bonita. O fato é que sim, a diversidade existe, mas isso não é negativo. Também não resolve a gente ficar dizendo que todo mundo é igual, porque nós somos diferentes. E enaltecer e valorizar esses contrastes, não colocando um como melhor e outro como pior, mas valorizar a diversidade humana é um caminho possível. Uma outra autora negra, filósofa extremamente influente nos dias atuais é a Djamila Ribeiro. Em 2019, ela publica um pequeno manual antirracista. Porque, de acordo com Angela Davis, não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas. Porque, se diante de atitudes racistas nós nos silenciarmos, isso perpetua o racismo. Então, de acordo com a Djamila, todas as pessoas deveriam incluir nas suas vidas práticas antirracistas. Ao longo desse manual, que se dá em 10 capítulos, a Djamila dá 10 lições antirracistas para a gente adotar na vida. E eu vou compartilhar essas 10 lições com você agora. O livro tem o objetivo de desconstruir as pessoas. As primeiras atitudes seriam para pessoas menos desconstruídas. Seriam atitudes mais fáceis de incluir no nosso dia a dia. A primeira seria para as pessoas brancas se informarem sobre o sistema racista. Afinal, as pessoas negras não têm a obrigação de nos ensinar sobre e por que os nossos atos são racistas. No primeiro capítulo, a Djamila fala sobre o mito da democracia racial.
Alguns sociólogos, como Gilberto Freire, defendiam a ideia de que a escravidão no Brasil foi mais branda, porque mulheres negras se relacionavam com homens brancos. Mas isso é mentira, pois as mulheres não tinham o direito de dizer não, estavam numa posição de submissão. A segunda atitude seria enxergar a negritude e começar a chamar pessoas negras de negras e não de moreninha ou de outras designações. Enxergar as cores passa também por atitudes como pensar sobre o que nós aprendemos na escola. Será que nós vimos só pelo ângulo dos vencedores ou dos colonizadores? Ou nós vimos também e aprendemos sobre as resistências? Enxergar as cores não significa fingir que as diferenças não existem. A terceira atitude seria reconhecer os privilégios da branquitude. Pensar sobre o racismo não é só pensar sobre os indivíduos negros, porque o racismo é também um problema do branco. E reconhecer os nossos privilégios como brancos e essa questão estrutural não é para gerar culpa, mas sim ações de mudança da nossa organização social. A quarta atitude seria fazer um esforço para reconhecer o racismo internalizado na gente. Quando, por exemplo, nós dizemos que não somos racistas porque namoramos alguém ou temos algum amigo que é negro. Isso é ainda mais racista, pois usa a pessoa negra como escudo. Perceber também que a nossa linguagem é carregada de valores sociais racistas. Por que, por exemplo, nós dizemos ela é uma mulher negra tão bonita? Por que não dizer ela é uma mulher tão bonita? Ou quando, por exemplo, dizemos criado mudo, a coisa está ficando preta. A quinta atitude seria apoie políticas educacionais afirmativas. Capacidade é diferente de oportunidade. É preciso entender que o mito da meritocracia é falso. Pessoas negras têm menos oportunidades que pessoas brancas. E sistemas de cotas, por exemplo, ajudam a fazer uma reparação histórica devida. A sexta atitude seria transforme seu ambiente de trabalho. Você já parou para ver quantas pessoas do seu ambiente de trabalho são negras? Existe o conceito do negro único, sabe? Aquelas empresas que colocam um negro para trabalhar para dizer que não são racistas. É preciso levar o debate para dentro das empresas e pensar sobre racismo também. A sétima atitude seria leia autores negros. Não somente porque eles são negros, mas porque isso nos dá outras perspectivas de enxergar o mundo. Se os negros são a maioria da população do planeta, por que os pensadores negros são tão silenciados e apagados da história? Você já pensou como é perigoso ter uma única história? Ter uma única versão sobre as coisas? Enxergar o mundo só por uma lente? A oitava atitude seria questionar a cultura que você consome. Pense nas piadas, nos personagens que atores e atrizes negras estão interpretando e pergunte-se se não há uma violência por trás, se não há uma posição de subalternidade. A nona atitude seria conheça os seus desejos e seus afetos. Muitas vezes, os corpos negros são hipersexualizados. Corpos negros não são para receber afeto, são vistos apenas para fazer sexo. E isso acaba muitas vezes desumanizando as pessoas negras. Se você se relaciona com um indivíduo negro, homem ou mulher, pense se você não está reproduzindo racismo dentro do seu relacionamento. E a 10ª e última atitude seria combata a violência racial. A cada 23 minutos, um negro é assassinado. Você, como pessoa branca, privilegiada, está tomando algumas atitudes em prol do combate à violência racial? Essas são apenas algumas ações para você se engajar na luta antirracista. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar. Eu espero que a gente consiga construir uma sociedade mais justa e igualitária. Até o próximo vídeo.